Crianças, se vocês estão anotando aí o título do sermão, ele é Um Reino de Amigos e Cartas, parte 2. Tá? Um Reino de Amigos e Cartas, parte 2. 1 Coríntios 16, 13 a 24. Crianças, ajudem os adultos, para a gente não perder tempo, temos muita coisa a tratar nessa manhã. Vou aproveitar que não tem escola dominical, não tem culto à noite, vocês se preparem aí, viu? Faz alongamento, aguenta firme. 1 Coríntios 16, nós vamos lidar a partir do verso 13, no momento eu vou ler apenas 13 e 14, depois nos outros blocos de texto, à medida que avançamos no sermão. Então agora, 1 Coríntios 16, verso 13, assim diz a palavra do Senhor. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse final dessa carta tão impressionante, pedimos que o Senhor seja conosco, nos abençoando e instruindo. Em nome de Cristo, amém. Como que nós medimos a história do mundo? Crianças, como que a gente mede a história do mundo? Você tem na sua casa um calendário grandão, em que vão marcando as coisas, os aniversários, os eventos, os compromissos. Algumas crianças vão aprendendo nos livros de história, ou a linha do tempo, alguma coisa, os fatos, as datas, os eventos. Talvez, crianças, na casa de vocês tenha um álbum de foto antigo, de quando mamãe era pequena, e lá dá para ver a história do mundo passando. Como que nós medimos a história do mundo? Nós temos, é claro, nossos calendários, e está acabando este ano. Véspera de Natal, foi-se o ano. Mas uns diazinhos de enrolação no trabalho e acabou o ano. É só isso. É claro, menos para quem tem de preparar um sermão para o domingo que vem. Aí não tem como ter enrolaçãozinha. Mas como que a gente mede a passagem do tempo? É claro, nós temos ao menos um calendário oficial com os seus grandes marcos. Sejam os marcos da natureza, sejam os marcos da história humana. Os da natureza envolvem o mundo girar em torno de si mesmo, o mundo girar em torno do sol, e assim nos dando dias, meses, estações do ano. As marcações da natureza passam por coisas como terremotos, vulcões, maremotos, eventos que botam o seu selo de que algo aconteceu e nós nos lembramos da história em relação a eles. Os grandes atos da história também passam por isso, às vezes intencionalmente ou não. Ações humanas colocam post-its nas páginas da história. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê esses marcos aqui e acolá, no princípio, no final, e uma boa pincelada no meio. Lucas nos diz, por exemplo, que o nascimento de Cristo ocorre depois do decreto de César Augusto para o recenseamento, nos tempos em que Quirino era o governador da Síria. Então temos esses marcos históricos. Aqui a acolá a gente vê os marcos da natureza, como Paulo dizendo que queria passar um tempo em Corinto e talvez ficar o inverno todo, e assim por diante. Mas, além disso tudo, irmãos, precisamos entender que a história do mundo é a história de um reino de gente. E a sua história é contada pelos pequenos eventos de gente como nós, de humanos. Os evangelhos estão muito menos preocupados em nos contar qual foi o dia e o mês em que aconteceu o casamento em Caná da Galileia, a multiplicação dos peixes, a cura de Bartimeu, ou o dia em que Jesus acalmou a tempestade, do que nos contar que essas coisas aconteceram e mudaram a vida de todo mundo. O foco não é tanto em datas, o foco é na gente, na imagem de Deus andando sobre a terra. Nós somos os relógios que Deus usa para marcar os tempos e a era, e sua redenção. Esse olhar personalizado ele é muito importante, a Escritura está encharcada dele, porque é fácil esquecermos que a história, que o ano que passou e o ano que está começando são a respeito de pessoas, de gente. Teremos marcos, 12 meses, 366 dias, teremos marcos formais para o início das estações, às vezes atrasam, às vezes não. E teremos mais do que isso, vocês, marcos de relógio de carne e osso que passarão pela vida uns dos outros. Na semana passada começamos a ver o finalzinho de 1 Coríntios e vimos que era um final cheio de gente. Paulo não estava preocupado em dar aos coríntios as grandes notícias geopolíticas do Império Romano. De certa forma, pouco importa. Muito mais importante era que recebessem bem a Timóteo, que iria ministrar a palavra para eles. Gente,
Alguns que nós lemos e sabemos quem são, outros temos muita informação sobre eles, como Timóteo, outros a gente sabe quase nada, como Estéfanas. E nós começamos a ver o coração de Paulo nisso tudo, nesse reino de cartas e amigos, e vamos seguir hoje. Na semana passada, alistamos 2 amigos, lembra deles? Alistamos a ajuda de 2 amigos, o Luiz da Câmara Cascudo e o Mário de Andrade, para nos ajudar a pensar sobre a vida, vendo as cartas que escreveram uns para os outros. 2 homens que foram figura importante no século passado. Mário, um escritor modernista, vanguarda do pensamento nacional. Cascudo, um erudita, um polímata, entendido de muitas áreas do saber. Mário em São Paulo, Cascudo em Natal. Peguei vários trechinhos das cartas deles, trocadas ao longo de cerca de 20 anos, para refletirmos sobre a vida debaixo do sol. E boas novas, eles voltaram. Estarão nos ajudando mais uma vez. E nas suas cartas tem isso que eu estou tentando que vocês entendam. Que a história do mundo é contada por gente real nos pequenos dramas. Muito mais do que nos grandes dramas do mundo. É claro, há referências a datas especiais, como o Natal. Mário de Andrade diz, por exemplo, o dia de Natal foi uma gostosura daquelas meladas, dessas que a gente não esquece mais. Você vai ter uma gostosura melada hoje à noite? Mãozinha preguenta de rabanada, tentando abrir presente, né? Tirar laço, aquela confusão. As cartas dele se passam entre 1924 e 1944, e se você vai lendo e sabe das datas, você imagina o que está acontecendo no mundo. E é interessante que às vezes pouco importa. Não é que a vida da gente se encaixa nos grandes eventos, os grandes eventos é que se encaixam na vida da gente, nos nossos pequenos dias e dramas. Alguns eventos nacionais e internacionais estão nas cartas ali de passagem, no meio de conversas sobre onde que jacaré dorme, e ansiedade sobre os livros que não estão indo como planejado. Porque os grandes eventos são apenas isso, o pano de fundo de vida de gente real, que está sendo redimida por Cristo, gente que vive e ama e reclama. A história do mundo vai passando, uma referência de passagem ao início da era Vargas, e menções ligadas a tudo isso. A Revolução Constitucionalista de 32, liderada por São Paulo, contra Getúlio Vargas, com todas as dores que advêm disso. Câmara Cascudo menciona que o povo potiguar estava simpático à causa paulista e que lá, no Rio Grande do Norte, muita gente estava sofrendo pressão por causa desse apoio. Mencionam algumas pessoas, mencionam a política. A Segunda Guerra Mundial está acontecendo e as cartas rolando e pouca menção sobre isso, e eles falando de livro, jacaré, comida e saudade. Como que você pode, no meio de uma guerra mundial, falar de outras coisas? Ora, as bolas, do mesmo jeito que você não ficou 2020 e 2021 falando só sobre pandemia, ficou? Eu espero que não. Pobre de quem só falou disso. Nas cartas todas encontro uma breve menção à Segunda Guerra Mundial, uma carta de janeiro de 40, quando Mário fala da estupidez humana numa invasão que a Alemanha fez, e ele ficou tão desolado com aquilo que ele largou um romance no meio, parou de escrever e nunca mais voltou. Esse romance se perdeu, nunca foi completo. Mas a vida, irmãos, ela é mais do que os grandes acontecimentos que definem a vida de multidões. Ela tem a ver com o dia a dia de gente que Deus fez, andando no mundo de Deus e lutando dentro da providência de Deus. As retrospectivas da televisão que vai ter aí no final do ano, elas vão falar dos grandes fatos do ano, mas não vão falar do que aconteceu na sua vida. Vão? A vida vai acontecendo e gente vai passando ao nosso lado. Nas cartas, entre eles, há uma referência a Monteiro Lobato aqui, reclamando da gramática do Mário. Uma crítica à Graça Aranha acolá. Um elogio a Manuel Bandeira, ou Tarsila, ou uma Anita Malfatti passando num assunto, umas rabugices, umas amarguras. Mário de Andrade fala, por exemplo, sobre o poeta Guilherme de Almeida. Ele diz assim, o Gui é muito leviano. Acho que por causa dessa leviandade dele, nunca chegamos a ter uma amizade largada que nem eu tenho com você, com o Oswaldo, com o Manuel Bandeira e com o Drummond de Minas. Drummond de Minas. Eu queria ter uma amizade largada com o Drummond de Minas, você não queria ter, não? Às vezes a gente acha que a vida consiste em estar nos grandes dias, sendo que quem está vivendo os dias históricos às vezes só quer dias simples e tranquilos. Como nós também. O Mário, por exemplo, fala sobre as brigas que ele via no meio intelectual da sociedade. Lá no Sudeste, ele fala para o amigo dele, o Cascudinho, ele diz, quando eu leio as notícias do movimento intelectual, nomes difíceis e fáceis eu dou para rir. Acaba sistematicamente em zanga, briga e afastamento. Não, melhor é casar, morar em Natal,
assinar revistas, pensar em livros, cumprimentar por carta toda a gente e morrer aos 100 anos. Curiosamente, Cascudinho morreu perto dos 100, enquanto Mário, lá na confusão do Sudeste, morreu com 50. A vida continua acontecendo, nas pequenas coisas, na história de gente. E diria mais, à luz da eternidade, algumas dessas pequenas coisas que vocês, irmãos, vivem, são muito mais importantes do que as grandes coisas acontecendo no Planalto, na cidade, nas guerras. E a gente hoje vai falar sobre isso. Sobre como é que Deus vai contar e está contando a história do mundo. O que importa de fato no século 21? E o que importa de fato, a história do mundo, é a história de um povo que está sendo redimido por Jesus Cristo. Essa é a história. O resto é cenário do presépio. O resto é só enfeite. Essa é a história. Jesus está salvando um povo para si. E Paulo vai nos lembrar disso. Primeira verdade que precisamos nos lembrar nessa manhã é que nesse reino de amigos devemos estar dispostos a instruir e a repreender nossos irmãos de caminhada. Versos 13 e 14, olha o que ele disse: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. No último sermão começamos a ver esse final de 1 aos Coríntios, esse livro carta que passamos o ano todo examinando, tão profundo, tão difícil, tão especial. É agora o encerramento da carta e também foi uma retrospectiva em duas partes. Na semana passada tratamos dos 12 primeiros versículos, lidamos muito sobre como a vida funciona nesse reino de amigos, um reino em que cuidamos uns dos outros, em que levamos uns aos outros em conta em nossos planos e que botamos nosso nome junto ao nome dos irmãos. E Paulo tem mais coisas a dizer, ele começa com essas pequenas, curtas ordens. O comentarista Simon Kistemacher diz que parece um comandante no campo de batalha. Sejam fortes, estejam atentos, alerta com aquilo, peito para fora, barriga para dentro, passo firme, espinha ereta. Pode ser. Ou talvez seja mais como um treinador de futebol na beira do campo, gritando instruções, corre para lá, pega, não deixa, solto, está solto, está solto. Ou como um pai, acho que essa para mim é melhor. Um pai no aeroporto se despedindo do filho, o voo já está sendo chamado e o menino precisa correr, ainda tem muita coisa para passar. E ele tem poucos momentos para dar umas últimas instruções e vai, meu filho, vai viver. Paulo muito os instruiu e repreendeu. Ser irmão no reino não significa não ter divergências, tá? Significa estar disposto a trabalhar com elas. Paulo os corrigiu quanto à sua teologia e sua prática, quanto às coisas que eles creem, as coisas que eles devem fazer. De teologia do culto a um mini tratado sobre o amor, de dons espirituais à liberdade cristã, de teologia da pregação à unidade que vem na fé. Paulo instruiu e corrigiu, e agora ele vem com esses alertas: estejam firmes, estejam alertas, estejam vigilantes. A Bíblia insiste, irmãos, que a nossa jornada nesse mundo é uma jornada de estarmos alertas. É um mundo hostil ao Evangelho de Cristo. E ele falou sobre como estar vigilante é importante para o crente, porque nós lutaremos contra a imoralidade, contra a luta em liberdade cristã, problemas de consciência, problemas de divergências. Isso é parte da nossa preparação para a vida eterna e para a ressurreição que vem com isso. Isso envolve andarmos por esse mundo sabendo que ele vai chegar ao final, que esse mundo é caído e qualquer hora dessas vai soar a tal da trombeta, e o Filho do Homem virá com poder e glória, fazendo novas todas as coisas, julgando vivos e mortos. Enquanto isso não chega, a gente vai trabalhando, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão, certo? E assim nós ficamos firmes na fé. Nós ficamos firmes naquilo que recebemos de Deus. Nós não seríamos nada sem Ele. E a nossa vida deve ser guiada por isso, pelo que nos foi entregue, irmãos. A fé cristã que nós temos para ficarmos firmes no Brasil no século 21 é exatamente a mesma fé que os coríntios tinham no primeiro século para ficarem firmes perante o Império Romano. É o mesmo conjunto de verdades, é a mesma fundamentação, é a mesma rocha. O que os coríntios tinham para serem unidos, para lutarem pela verdade, para crescerem em santidade, é a mesma coisa que nós temos. Nós não temos nem mais nem menos. É a fé que foi de uma vez por todas entregue a vocês, santos. E por isso Paulo fala, à luz disso tudo, portem-se como homens, portai-vos varonilmente, homens de coragem, homens de capacidade para enfrentar o mal.
Inclusive, principalmente, o mal que a gente vê aqui dentro. Às vezes é tão fácil a gente querer lutar contra os males aí fora, né? E deixa a luta interna quietinha. Mas em Cristo, falamos muito disso nos sermões, nós fomos criados e recriados, estamos sendo transformados no que Ele quer que sejamos. E Paulo insiste, não abandonem a luta, continuem, se portem varonilmente, fortalecei-vos. É absurda a ideia de um crente que não esteja se fortalecendo na fé, se tornando mais e mais vigilante e atento. Aliás, devia ser a sua resolução de ano novo, tá? Se tornar mais forte. Não só fortalecer as costas na Smart Fit para doer menos, mas fortalecer a sua alma. E sim, a indolência tem sido a marca da vida de muitos de nós. Não somente da turma de Corinto, mas muitos cristãos. Talvez o teu ano tenha sido marcado por uma baita indolência espiritual. Veio cultuar quando deu, mal tocou na Bíblia, pouco serviu, até entrou em umas escalas, mas mais faltou do que apareceu. Comunhão com os santos, né? Aqueles 2 minutinhos depois do culto, antes de eu me mandar. E talvez você esteja terminando o ano bem frágil. E a Bíblia te chama, fortaleça-se. É hora de crescer. É um mundo de luta. E ele diz, todos os vossos atos sejam feitos como? Como que diz aí, crianças? Com amor. É tão bonita essa conjunção que o apóstolo faz. Portai-vos como homens, fortalecei-vos e façam tudo com amor. E não há contradição entre essas coisas, tá, irmãos? Lembra do caminho sobremodo excelente que Paulo ensinou lá no capítulo 13? Entenda que a Bíblia junta tudo isso. Vigilância, fé, força, hombridade e amor combinam perfeitamente. A gente passou 4 sermões ali em 1 Coríntios 13, e Paulo insistiu que você falar a língua dos homens e dos anjos, que você conhecer todos os mistérios, toda a ciência, se você não tiver amor, isso é o que mesmo? É um sino barulhento, fazendo blém, 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 irritando todo mundo, mas não produz nada. Ainda que você entregue todos os teus bens para os pobres, e esteja disposto a se entregar para ter o seu corpo queimado, sem amor, Paulo falou, isso é blém, 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 é um sino barulhento, é vazio. O povo de Deus deve ser um povo marcado pelo amor. Os homens, inclusive, isso é parte de nos portarmos varonilmente. Há em nosso tempo, e creio que em todos os tempos, a noção falsa de que você tem de escolher entre ser amoroso ou ser firme, sendo que Paulo te diz, seja as duas coisas como eu estou sendo. Que você tem que escolher entre ser amável ou ser alerta e vigilante. Quem é alerta e vigilante não pode ser amável. São incompatíveis de forma alguma. Ou talvez que ser um homem de verdade vai implicar em ser rude, grosseiro, bruto. Mas Paulo diz, portai-vos como homens, ou seja, cheios de amor. Que ele mesmo explicou mais cedo na carta, que é paciente, que é bondoso, que tem longo ânimo, que não se exaspera, que não tem em vista os seus próprios interesses. Entenda, não é portem-se varonilmente, e apesar disso sejam amorosos, e apesar disso tentem ser gente que não se conduz de forma inconveniente, que é paciente, benigna e não soberba. Não é apesar, é isso. Isso é ser alerta, vigilante, homem. Isso vai ser o resultado de gente vigilante que se fortalece em Cristo, gente que vai ficando cada vez mais parecida com Cristo, que ama como Jesus. Quem é o homem mais varonil da história humana? Quem é? Espero que seja fácil para você essa resposta. Jesus Cristo, o homem perfeito que amou perfeitamente. Falamos muito sobre isso. Paulo instrui, Paulo corrige, por quê? Porque Paulo ama aqueles coríntios cabeça dura. Ele está se portando varonilmente para com seus irmãos, em todos os níveis. E nós somos chamados à mesma coisa, quando pastores instruem e corrigem o rebanho, em amor, quando pais instruem e corrigem os filhos, em amor, quando irmãos se corrigem mutuamente, estamos sendo vigilantes, firmes e fortalecendo uns aos outros em amor. Nas cartas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, além desse profundo afeto e apoio mútuo, há uma constante disposição para corrigir o humano, como eles falam às vezes. Mário, por exemplo, falou para Cascudinho, naturalmente, não somos padre e sacristão para ficar roncando amém, quando o outro diz qualquer coisa. E é verdade.
Ser irmãos não significa concordar com tudo que o outro diz e fingir que não há divergência. Mário também diz, depois de mandar um livro dele, ele manda o livro e fala: desejo que o livro te agrade. Também, se não agradar, fale. E nada de delicadezas comigo, hein? Não é por causa de uma opinião contrária a um livro meu que diminuirá 1 minutinho de minha amizade por você. Eu acho isso belo porque a vida é assim. E nós somos tão diferentes disso. Parece que a gente só consegue ter amizade e afeto com os irmãos da igreja em que não há divergência alguma. Aqueles que têm a mesma opinião que você sobre teologia do culto, sobre dons espirituais, sobre isso, sobre aquilo. Mas a vida cristã é cheia disso. O nosso amor, na tristeza que eu vejo, não parece ser capaz de cobrir nenhuma divergência. Quando deveríamos, sim, nos amar apesar das feridas, apesar das desavenças. Resolvê-las quando possível, tendo paz com todos os homens, no que depender de nós, mas nos fortalecendo. Como seria bom se as nossas pequenas divergências não diminuíssem nem 1 minutinho da nossa amizade uns pelos outros. Ter coragem de tratar as coisas. Tem uma sessão entre as cartas dos dois que é bastante tensa. Câmara Cascudo pede para o Mário ajudá-lo, ele estava numa dificuldade financeira grande, ele fala: por favor, veja se você consegue algum espaço, em umas publicações aí em São Paulo, para uns artigos meus. Mário se compadece, lamenta, oferece ajuda, faz vários carinhos para com seu amigo, mas nesse momento ele tem a coragem de dizer algumas coisas. Ele diz que ele vê alguns problemas nos artigos acadêmicos do Câmara Cascudo. Ele fala: seus artigos não são muito bons de ler. E ele dá algumas razões bem embasadas, cuidadosamente explicadas, com o objetivo de fortalecer o amigo. Ele pede desculpas, inclusive, pela sua timidez, em ter demorado tantos anos para dizer o que ele achava daquilo, mas que agora ele estava ali. Às vezes, amigos não tratam de tudo o que deveriam por medo de ferir, e isso acaba ferindo de outras formas. Talvez você tenha manos na fé, que tem anos que você os vê indo por caminhos maus, mas você não tem coragem de tratar. Você não se porta com amor varonil. Vai que cria uma divergência, vai que dá um problema. E chega um momento em que você quer corrigir e agora o estrago é muito, muito maior. No meio disso, Mário diz para ele: e não zangue comigo por dizer essas coisas, não zangue comigo. Talvez eu nunca esteja tão perto de você como nesta triste carta. É verdade, não é? São leais as feridas do amigo. Aquele que está disposto a olhar para você e falar: esse caminho que você está indo não é bom. Isso é um bom irmão. Isso é um bom amigo. Alguém que não desistiu de você e que te puxa para perto do bom caminho. Infelizmente, isso aí meio que paralisou o Câmara Cascudo. Ele era bem orgulhosinho, dá para ver nas cartas dele, sabe? E ele meio que desistiu, ele menciona isso de passagem, para de escrever por um tempo, meio dramático também. Não aceitou bem a correção, não. E os coríntios? Será que eles vão aceitar bem a correção que vem recebendo de Paulo? E vocês? Vocês receberam tanta correção ao longo desse ano, a partir das primeiras aos coríntios. Como é que foi vir aqui semana após semana, todo domingo de manhã, tinha bronca. Esperamos que bronca amorosa, feridas feitas em nome de Cristo. Será que os coríntios vão reagir bem? Quem sabe na segunda carta aos coríntios a gente tem algumas pistas sobre como eles reagiram. Mas o fato é que Câmara Cascudo não reagiu bem, talvez Mário tenha pesado a mão, provavelmente pela sua demora em tratar dessas coisas, anos e anos o amigo achando que ele gostava de tudo que ele escrevia, mas não. A vida tem dificuldades, e às vezes são coisas que levam tempo para a gente entender mesmo. Às vezes a gente quer instruir uma pessoa sobre algo rapidamente e tenta e fala: já falei para ele aquilo, ele não quer mudar. Verdadeira instrução, irmãos, é preceito sobre preceito. Tem coisas que você vai levar a vida toda explicando para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, para as suas ovelhas, e aos poucos vai entrando, algumas coisas são difíceis de entender. O Mário, por exemplo, ele admite que no seu livro Amar, Verbo Intransitivo, tinha umas coisas bem complicadas que até ele, lendo, fica atrapalhado para entender. E Pedro falou isso sobre Paulo, não falou? Que Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, e Pedro estava certo, não estava?
Vocês lembram o pastor Tarcísio explicando para a gente a história de batismo por causa dos anjos? E a gente assim, uau! Lembra de nós todos tentando navegar as águas dos dons das línguas e de tantas coisas enroscadas que a carta trouxe? Talvez tivesse até jacaré dormindo na superfície e a gente tentando navegar nessa água turva. O fato é que somos chamados a crescer. Esse é o nosso primeiro ponto. Irmãos de jornada ajudam os outros a crescer. Se fortalecem e amam ao ponto de ajudar. Não andamos sozinhos. Temos de estar prontos a orientar e a instruir e a ouvir o que os irmãos têm a nos dizer, em particular os que nos lideram. E assim isso nos leva a outro ponto. No reino nós devemos honrar e reconhecer uns aos outros nas ações que Deus os coloca a fazer. Olha como a carta segue a partir do verso 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Cássia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Paulo tem mais uma instrução para os coríntios: vocês podem fazer melhor. Em particular, no que diz respeito a honrar e reconhecer alguns dos próprios líderes do grupo deles. Estavam falhando em dar ouvidos a quem era mais experimentado na fé, e que os servia e que cooperava e trabalhava por eles. Paulo está se referindo aqui especificamente a Estéfanas, um homem e sua casa, os primeiros convertidos da região da Acaia. Mais cedo na carta, quando Paulo estava falando que estava feliz que não tinha batizado muitos ali entre eles, a não ser Estéfanas e sua casa, de fato foram os primeiros frutos das missões naquela parte do mundo. E Paulo diz que eles vêm se entregando ao serviço aos santos, mas eles não estavam sendo amados, recebidos e respeitados em submissão que era devida. Esse reconhecimento envolvia isso. Por vezes nós somos ávidos em correr em direção ao que vemos e pensamos ser o futuro da igreja, e as novidades, e a impulsionar as novas gerações, mas falhamos em reconhecer os nossos pais, em reconhecer e honrar os nossos precursores. Falhamos em dar ouvidos aos que andam com o Senhor há mais tempo que nós. Talvez o que você precise muito nesse ano que se inicia é de um irmão, uma irmã mais velha, que já anda com o Senhor há mais tempo que você, e honrá-lo e está disposto a ouvi-lo. É interessante como o Mário e Câmara Cascudo sempre queriam honrar um ao outro o tempo todo. Por exemplo, em certo momento, o Mário conta para o Câmara que eu tinha dedicado a você um dos contos do meu novo livro, mas tirei a dedicatória, porque eu espero em Deus que hei de ter vida e forças para te dar coisa mais valiosa, para guardar o nome forte da nossa amizade em algo de ainda mais valor. Olha que bonitinho, ele fez uma dedicatória para o amigo, só que ele falou: esse livro não está tão bom assim, vou tirar a dedicatória. Quem sabe um dia eu faço um livro melhor, à altura da nossa amizade. E Câmara Cascudo responde: não pense em mim nas dedicatórias, distribuídas em troco miúdo da estima impressa entre os mais apressados. Nós, de bem e mal, estamos independentes de provas tipográficas para endosso à aliança. Você entendeu? Pertence aos de casa. Primeiros no coração, últimos na mesa. E assim, os primeiros do coração acabam sendo os últimos à mesa. E Paulo falou muito sobre a mesa, sobre o amor que partilhamos na mesa do Cordeiro. Repreensão é parte disso, queridos. Nós temos que estar dispostos a honrar, receber e repreender. Um coração aprendiz é um coração que olha e vê os irmãos mais velhos e sabe que tem gente que já trilhou o caminho que você ainda está tentando trilhar. Nós fomos neste ano instruídos sobre amor, sobre culto, sobre dom, sobre unidade, sobre ressurreição. E a pergunta é: vocês vão atender? É uma das coisas mais tristes para quem preside sobre vós, quando depois do ensino ele é mal recebido. Se desgastar como Estéfanas se desgastava em cuidar dos coríntios e não ser ouvido, não receber nada. Claro, pode ser que a gente não tenha apresentado bem,
Mas a pergunta é, com toda a repreensão que vocês recebem, com toda a instrução amorosa que lhes é dada, vocês vão honrar por meio de atender? Ou vocês vão ser como esses coríntios soberbos, que não estão nem aí para quem é mais velho na fé? Às vezes nós não estamos dispostos a deixar que outros trabalhem e nos instruam. Talvez você, na sua expertise, ou nos seus dons, ou no que você é bom para fazer, você olha e fala assim, não preciso de ninguém me instruindo, já sei fazer isso tão bem. Seja na sua capacidade de dar aula, seja nas suas habilidades musicais, seja qual for o tipo de dom que Deus lhe deu, talvez você não tenha disposição para crescer. Tem um exemplo bacana no livro que o Câmara Cascudo manda uns livros, uns poemas para o Mário. 3 poemas. E eu acho que ele não esperava o que aconteceu de volta. Mário gosta, mas percebe que eles precisam ser trabalhados. Mas se vocês não sabem, gente, escritor é bicho melindroso. Povo difícil é o tal do escritor. E Mário diz para o Câmara, olha, tem algumas coisinhas nesses 3 poeminhas, que se você lesse em voz alta e se preocupasse um pouco mais com a rítmica, veja bem, não falo métrica, creio que você mesmo corrigiria. Ele faz elogios, ele faz incentivo, ele sugere, ele fala, trabalha nesses poeminhas aqui, vai ficar bem legal, vai ficar muito bom. Câmara Cascudo, orgulhoso, nem responde. Vão passando os meses, né? Lembra, as cartas levam meses para ir de São Paulo para Natal e voltar. E aí o Câmara pergunta, e fala, o Mário pergunta, e aí, recebeu umas rabugens minhas sobre aqueles 3 poemas que você me mandou? Olha, Luiz, acho sinceramente que você tem que aproveitar aquilo, são 3 poeminhas deliciosos. O Mário está lá todo preocupado que o Câmara trabalhe nos poeminhas dele. Mas o Câmara esmoreceu e não quis saber dos poeminhas, não. E Mário insiste, e aí os poeminhas? Até que Cascudo só responde assim, meti o livro dos versos num envelope e sepultei-o no inferno da biblioteca. E ele argumenta assim, aqui no norte nós somos tão talentosos que não tem isso de consertar não. Faz-se bem da primeira vez ou faz-se de novo. Faz-se bem da primeira vez ou joga fora. Mas o Mário não deixou quieto não, você acha que o Mário ia deixar quieto? Deixou não. Noutra carta ele fala, tire esse envelope do inferno da biblioteca e trabalhe nisso. E ele ainda diz, isso não é pedido social não, é ordem de amigo. Coisa que se cumpre num átimo, sem raciocinar. E mude de opinião sobre maneira de fazer-se obra de arte, que sobre esse ponto de parir só e não educar depois, estás positivamente errado. Isso mesmo, e é isso que Paulo tem feito com os coríntios. Ele pariu os coríntios. E agora ele está os educando. Ele está ajudando aqueles poeminhas que o Senhor escreveu, que estão ali com os versinhos quebrados, com problemas de ritmo e rima. Mas o Senhor vai trabalhando. Esses poemas, essas cartinhas lá de Corinto estão sendo trabalhados pelo seu autor. Paulo tem feito isso com os coríntios, e Paulo tem feito, o Senhor Jesus tem feito isso com você e comigo. Mas às vezes nós temos essa mesma postura do Câmara Cascudo, não, eu sou assim mesmo. É assim ou não serve para nada. Não vou mudar isso, não vou mexer nessa parte difícil da vida. Sendo que Deus quer mexer em você. Trabalhar no que o Espírito Santo gerou. Fazer novas todas as coisas. Como um amigo e irmão, assim como Estéfanas, Paulo vem insistindo para que eles cresçam, que não deixem para lá, que trabalhem em crescer, em melhorar, na unidade, no serviço, no amor, que cumpram o que Paulo fala num átimo, e não é pedido social, não. É para o bem deles, e o fruto que isso trará ao mundo. Os coríntios teriam a oferecer muito mais do que 3 poeminhas, mas insistem em não trabalhar no que Deus lhes deu. E nós somos assim muitas vezes. Insistimos em não trabalhar no que Deus nos deu. Não exercemos os dons, não aceitamos correção, não ouvimos os mais velhos que estão colocados como Estéfanas, trabalhando entre nós, cooperando e agindo. Talvez você ache que pode andar na vida cristã sozinho por aí, só você e Jesus. Não vai ser uma vida saudável. Vai ser um poeminha que pode até ser bonitinho, mas vai seguir com ritmo e rima quebrados, se não for trabalhado por alguém que sabe o que está fazendo.
Mário não somente sugere que mude, mas ele até manda sugestões. Muda isso, troca por isso, bota esse sinônimo, cabe melhor. E Câmara Cascuda ignorando e fazendo pouco caso de toda a ajuda que recebe. Eles deveriam honrar Estéfanas. Quando você honra alguém que trabalha na igreja, você acaba por imitar e por servir também. Paulo menciona também no verso 17 a vinda não só de Estéfanas, mas de Fortunato e de Acaico também, que junto foram os três numa missão da parte dos coríntios, levando as perguntas, levando a carta cheia de perguntas. Foram eles que levaram para Paulo as questões que os coríntios tinham e que agora ele está respondendo formalmente. As cartas, claro, não tinham a agilidade de hoje, no tempo de Câmara e Mário também não. Mas esses homens ajudaram Paulo a ver melhor o que se passava em Corinto e preencheram lacunas. O que a gente sabe é, no começo, a turma da casa de Cloe tinha levado péssimas notícias para Paulo sobre como estava a igreja. Isso certamente o deixou muito aflito. Elas eram verdadeiras, tá? Não eram falsos relatórios, mas havia outras lacunas a preencher. A perspectiva de gente mais experiente, de gente da liderança. Muitas vezes as pessoas ficam apavoradas com algo na igreja, sendo que os mais experientes da fé estão olhando para os poeminhas e falando, é só ajustar o ritmo. Tem conserto, não precisa desesperar nem jogar fora, não. E muito menos botar no envelope e enfiar no inferno da biblioteca, ou coisa assim. A equipe de Estéfanas, Fortunato e Acaico preencheram lacunas e isso trouxe refrigério a Paulo. Quantos dos nossos problemas vêm de algo assim, não é verdade? Chegou um relatório de Cloe apavorante. Aí veio outra turma e falou, calma, também tem isso acontecendo. E você descansa o coração. Eu te pergunto, quanto dos problemas de relacionamento que você tem na igreja e fora, mas em particular na igreja, passam por algo assim? Por alguém te trazer um relatório, ou você achar que alguém disse alguma coisa, sem parar para ouvir o que gente mais velha, experiente e inteirada do assunto tem a dizer. Por assumir o pior, por presumir intenções, por tentar ler nas entrelinhas uma língua que você mal fala. Teve coisas assim na sua vida neste ano, não teve? É interessante que isso acontece como veja se não parece com a gente. Mário começa a reclamar que o Câmara Cascudo está demorando para escrever. Ele reclama assim, Luizico, mas que foi que sucedeu que você não me escreve mais mesmo? Ora, se é zanga, desembucha logo porque que está zangado, que me desculpo logo se estiver culpado. Ou passa uma bruta de uma caçoada em você. Deixe disso e escreva, homem. Ando sapeando o correio todo dia para ver se topo com a letra miúda do amigo. Já estou meio desapontado. Só uma desculpa você pode ter. Já se sabe? Amor. E assim mesmo, só se for amor feliz, porque no outro caso, escrever, estudar, ler é ainda o jeito mais fácil da gente mandar a imagem da marvada passear. Pois é, ando desapontado com a indiferença de você. Escrevo eu que tenho 3 vezes mais coisas para fazer no dia, escrevo mesmo assim, roubando o tempo da vida, e você nem um pio. Isso não se faz, Luiz. Estou ficando com vontade de zangar. Porém, ainda estou indeciso e não sei se zangarei mesmo. Creio que não. Não tenho jeito para isso. E depois, essa história de se zangar e explodir, eu tenho a mesma filosofia do Souza Costa. Já sei que toda explosão estraga mais o explosivo do que o alvo. Não é verdade, né? Que boa essa. Ou seja, Mário escreve tudo isso sem explodir, porque estraga mais o explosivo do que o alvo. Mas ele está bravo porque o Luiz está demorando para responder. E o Luiz responde assim, todo esse silêncio maroto era raiva. Você não mais me escreveu. Verifique a correspondência e você vai ver que é você que está em falta. Ou seja, estavam os dois de Natal e São Paulo esperando a vez, um achando que era a vez do outro e ninguém escrevia. Ninguém escrevia. Até que um escreve essa carta longa dando a bronca, cadê as tuas cartas? E o outro fala, era a tua vez. Eu estou aqui bravo esperando também. Quantas coisas na vida são assim, irmãos? Se Paulo tivesse agido somente com o relatório de Cloe, essa carta teria sido diferente, muito mais pesada. Ela foi pesada. Mas o que Fortunato, Acaico e Estéfanas trouxeram
ajudou ou trouxe refrigério ao seu coração, lhe deu uma visão mais global do que se passava. Às vezes a gente anda e por não tratarmos as coisas, não falarmos com as pessoas, não darmos ouvidos aos mais velhos na fé, a gente se estranha e a gente fica na dúvida se zanga ou não. Às vezes a gente acaba explodindo, né? E como ele bem disse, a explosão estraga mais o explosivo do que o alvo. Devemos ser assim no reino, irmãos. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Felizmente, essas cartas de Corinto e tudo mais levavam um tempo, e eu acho que eles explodiam menos por isso, as coisas tinham tempo. Hoje você nem terminou de receber a mensagem no WhatsApp, você já está respondendo bravo e brigando, né? A agilidade tira a ponderação, favorece a explosão. Mas nós devemos no reino ser gente mais assim como Paulo fala, averiguando as coisas sem intempestividade, ponderando, reconhecendo, honrando quem veio antes de nós. Honrando aqueles que vieram antes de nós. Em particular, quando você ouvir um mau relatório sobre alguém que veio antes de você na fé, vá devagar. Verifica isso. Reconheça os que trabalham entre você. Valorizem a antiguidade na fé. Porque essa é a história do mundo. A história do mundo que Deus está escrevendo é essa. A história de um povo que vai avançando. E assim vamos para o nosso terceiro e último ponto da série. No reino nós vamos andando e saudando uns aos outros em amor, esperando a volta de Cristo. Versos 19 ao final. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós. Em Cristo Jesus. Esse é o finalzinho mesmo. E começa, como Paulo gosta, as saudações para lá e para cá. E volto assim ao meu tema inicial, de como medir a passagem do tempo. Entenda, de novo, a passagem do tempo é acerca de gente, mais do que de coisas externas. É assim que o mundo realmente funciona. E é interessante que mesmo autores experimentados de fantasia e ficção sabem disso. Por exemplo, pense em grandes sagas, talvez crianças vocês gostem de Star Wars, ou de Harry Potter, ou do Senhor dos Anéis, gostam? E não é interessante que como que você se envolve nesses mundos, seja nos livros ou nos filmes? Não é primeiramente lendo um calendário dos grandes datas, dos grandes eventos, aprendendo, decorando uma linha do tempo sobre quando Palpatine virou imperador, ou quando que Sauron fez aquilo, ou quando que Voldemort fez não sei o quê, e aprendendo a geografia da região. Não! As grandes movimentações históricas e geográficas importam, sim, mas o que te amarra na história são pessoas. Você aprende sobre o mundo através das pessoas, e não o contrário. É a história de um simples hobbit sendo levado numa aventura e você simpatiza com ele e com a situação dele. Uma aventura para a qual ele não está preparado e tendo de deixar para trás toda a tranquilidade e alegria da vida no condado. É um jovem sonhador chamado Luke, que é criado por tios, que está sonhando alto e um dia, mexendo nos androides meio estranhos, aparece uma imagem holográfica com uma mensagem misteriosa. E você, junto com ele, vai entendendo o que acontece, agarrado ao personagem, porque são as pessoas que importam. O mundo é feito por gente, o resto é cenário. A história do mundo é a história de Jesus salvando um povo para si. O resto é enfeite. E aqui não é diferente. O que está na mente de Paulo ao terminar a carta? O povo, as pessoas. É óbvio que a teologia da carta é importantíssima. Quantos e quantos livros já não foram escritos e ainda serão sobre a teologia da primeira carta aos Coríntios? Mas não é uma teologia solta, é uma teologia amarrada em gente. Porque Cristo veio para morrer por pessoas e fazer um mundo novo com as pessoas por quem Ele morreu. Você vai lendo e nota que Paulo sabe como está o coração de Apolo, vimos semana passada. Ele não está querendo ir não, tá? Sabemos sobre Timóteo que está indo e Paulo fala, cuidem bem do meu Timóteo. Ele está preocupado com a turma de Jerusalém, que está passando a necessidade.
ele deixou amigos em Éfeso e está querendo vê-los. E todo mundo está se saudando, e quem não está se saudando precisa começar a fazê-lo. A vida cristã envolve isso, irmãos. Reconhecermos e saudarmos uns aos outros. Entendermos que somos parte de um movimento que Cristo fez e segue fazendo. Quando a gente lê as cartas de Paulo, sempre tem isso no finalzinho, e talvez você tolamente salte esse final. Acabou a parte importante, né? Agora é só Paulo mandando abraço para todo mundo. Aê, abraça. A carta existe por causa dos abraços. Se não fosse gente em Corinto, não tinha nem por que fazer isso. Nós só temos esse tesouro que é essa carta aos Coríntios, por causa do amor de Paulo para aquelas pessoas. E porque ele queria que os poeminhas deles fossem resolvidos, consertados. Talvez você ache que a nossa história não é muito importante, que o que vale mesmo são os grandes movimentos do mundo, mas não, o que vale mesmo são nós saudando e reconhecendo uns aos outros. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas cartas de Mário e Luiz Cascudinho são as saudações sensacionais de começo e fim das cartas. Eu sempre corro para elas. Coisas como, escreva-me com ou sem tempo. Mário diz em outra, escreva e venha por aqui e nos abraçaremos. Que bruta conversa haveremos de ter. Nem é bom pensar. Em outra ele diz, Luiz do coração, como você é tão bom para mim. Cada carta de você é um carinho descansante para mim. Fico feliz, Deus lhe pague. E Paulo começa agora a distribuir os seus carinhos descansantes também. Da parte da igreja, da parte da Ásia, ele se refere aqui ao que chamavam de Ásia Menor, o que hoje chamamos de Turquia, a Ásia mais longínqua, ainda não tinha recebido o Evangelho. A turma da Ásia manda abraço para vocês. Veja, ele não está falando só de Éfeso, onde o próprio Paulo morava, nessa época, mas a partir de Éfeso, muitos líderes cristãos se espalharam por aquela região. Epáfras foi para Colossos, Laodiceia e Hierápolis, Tíquico, que serviu em Colossos e Éfeso, Filemon e Arquipo em Colossos, Trófimo em Éfeso, nomes, mas por trás dos nomes tem de tudo acontecendo. O Evangelho está avançando na Ásia. E essa simples frase, as igrejas da Ásia vos saúdam, traz muito, muito, muito consigo. Olha quem mandou um abraço também. Áquila e Priscila. Desse nome vocês lembram? Lembra desses dois? Áquila era do Ponto, região que hoje é norte da Turquia, junto ao Mar Negro, lá para cima. Casou-se com Priscila, ficaram em Roma até serem expulsos por um decreto do imperador Cláudio. Foram para Corinto, onde fizeram tendas. Paulo se associou a eles nessa época. Depois foram também com ele para Éfeso, onde ajudaram Apolo a entender melhor o Evangelho. A igreja se reunia na casa deles. Naquela época era assim que acontecia. Ainda hoje, em algumas partes do mundo é assim, só existem igrejas nos lares. Mas eles estão se reconhecendo mutuamente como parte do povo de Deus. E Paulo insiste nisso. Que vocês aí em Corinto não se esqueçam que tem dos seus aqui em Éfeso, aqui na Ásia. Que vocês se saúdem uns aos outros. Sim, temos falado sobre a unidade da fé entre vocês, mas vocês são parte de algo maior. Algo que atravessa as unidades geopolíticas. Nós temos uma aliança muito mais forte do que a nossa nação, a nossa pátria. Nós somos parte de um povo que se espalha pelo mundo. Nós insistimos em achar que a história do mundo está acontecendo lá fora, com as grandes forças geopolíticas ou os desastres naturais, mas essas coisas são apenas o pano de fundo para o que importa. Jesus Cristo está redimindo um povo para si. E nós devemos saudar uns aos outros, reconhecendo uns aos outros pelo mundo afora. Paulo traz alertas, ele escreveu de próprio punho, ele tem um grande alerta final. Ou você está no amor de Cristo e sua graça, ou você é maldito. Só tem dois grupos de pessoas no mundo. Ou você está na graça de Cristo e seu amor. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Nos importarmos com as pessoas, irmãos, é acima de tudo nos importarmos com o bem-estar espiritual delas. Porque as pessoas ao teu redor ou estão na graça de Jesus Cristo e seu amor, ou são malditos. E o amor de Paulo por eles não é simplesmente mandando boas vibes de final de ano, mandando saudações e panetones uns aos outros.
É muito mais do que isso, é no Senhor Jesus Cristo, porque nele está a vida. Tudo que Paulo está se dedicando a fazer, não é para que eles sejam mais civilizados, mais ordeiros, melhores vizinhos. Essas coisas acontecem, são resultados, mas tem a ver com a eternidade. É porque Paulo quer que aqueles poeminhas sejam ajeitados para a eternidade. Nas cartas de Cascudo e Mário, o assunto religião pouco aparece. É mais o Câmara Cascudo que levanta o assunto aqui a colar e o Mário meio que foge sempre. Em certo momento, o Câmara Cascudo diz: a libertação que Jesus dá é um regresso. Tenho a impressão de que a luta de hoje é para substituir um dogma de Deus por um do homem pouco humano. Regresso é nesse sentido de, com Cristo nós voltamos a ser humanos, como deveríamos ser. E aí o Câmara diz assim: eu rezarei, até que você consiga sair da superstição da liberdade, igualdade e fraternidade. E Mário diz numa outra ocasião: me escreva como quiser, lápis, pena, máquina, contanto que sempre me venha a escritura de você. Com esperteza e paciência, eu consigo adivinhar os gatafunhos de você, a letra feia dele. Mas aí Mário diz: fica para outro dia a questão religiosa. É assunto por demais importante, o mais importante e incontestável da vida, para ser tratado num dia como hoje, em que estou com mentalidade de farra. É engraçado e triste, né? Ele reconhece que é o assunto mais importante, mas ele estava com uma mentalidade de farra. Então vamos deixando isso para depois. Paulo lidou com os coríntios, e sim, eles estavam exatamente com mentalidade de farra. É difícil, não é? Quando você quer chamar um amigo para falar sobre Deus, ou um parente, hoje talvez, noite de Natal, reunida a família, você tem a oportunidade de ler um versículo bíblico, talvez fazer uma breve reflexão, antes ali da turma atacar as rabanadas e coisas assim, e tem aquele tio que fica... e começa a fazer barulho para atrapalhar a reflexão e coisa e tal, porque tem algumas pessoas que talvez até diriam que sim, é um assunto incontestavelmente importante, mas estão com mentalidade de farra. E talvez você esteja assim. Talvez você até esteja aqui hoje, porque, né, Natal, alguém chamou, você vem, vou à igreja, né? Natal a gente vai à igreja. Mas você esteja levando a tua vida com mentalidade de farra, em vez de sendo reconstruído no que você poderia ter sido, e ainda pode ser, se você vier a Cristo. Amar, irmãos, é saudar uns aos outros apontando para Cristo. É insistir que os irmãos de perto e de longe, dessa grande fraternidade de cristãos espalhados pelo mundo e pelo tempo, que a gente se ame e se conheça em Cristo. E ele pede, Maranata. Maranata é o pedido, venha Senhor Jesus, venha. O anseio de Paulo nisso tudo é pelo grande estágio final da história, o último e maior estágio, quando a morte será tragada pela vitória, quando Paulo puder finalmente esfregar na cara da morte, cadê o ferrão? Quando tanta coisa que hoje parece importante se provará fútil, e um povo de Cloes, Estéfanas e a turma da Ásia, o time do Timóteo e todos os que creem serão revestidos de incorruptibilidade no mundo refeito. Enquanto isso não chega, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, porque só assim chegaremos lá. E o meu amor seja com vocês, em Cristo Jesus. E assim o mundo vai avançando, com casais que amam a Cristo e abrem sua casa para o povo de Deus, com jovens tímidos que servem bem, com anciãos na fé que andam meio esquecidos pelo povo, com gente difícil que insiste em não aprender, mas que felizmente pode ser corrigida assim. E no meio de planos, saudações, medos, Deus vai fazendo a história do mundo avançar. E as igrejas se espalham pela Ásia, pela África, pela América, pela Oceania. Um reino de amigos que vai se ajudando e se honrando. A vida continua acontecendo nas pequenas coisas, apesar das grandes coisas. E eu diria mais, à luz da eternidade, algumas das pequenas coisas são muito, muito mais importantes do que as grandes. Não tem nada que vai aparecer na televisão hoje à noite que vai ser mais importante do que comer com os seus. Nessa época aqui, o Império Romano tinha os seus planos.
Os ferozes bárbaros, sei lá de onde, faziam suas perversidades. E Paulo chamando os crentes a serem homens amáveis, a deixarem a mentalidade de farra. Pense no Natal, por exemplo, quando nasceu nosso Senhor, o Natal original. Naquele dia, talvez no Senado romano, PECs estavam sendo discutidas, votações aconteciam, pessoas nervosas com os rumos políticos do império. Naquele dia, planos de guerra eram traçados e executados. Talvez naquele dia algum vulcão tenha explodido ou coisa parecida, um grande terror aconteceu e tenha sido pura lava para todo lado. Mas o que estava acontecendo de importante mesmo no mundo? De importante mesmo é que tinha um bebê saindo de um útero judaico de uma virgem, com todas as dores e gritos e fluidos e o choque envolvidos nessas coisas. A história real do mundo é de Jesus Cristo vindo chamar o seu povo e salvá-lo. O resto é cenário. São as ovelhinhas do presépio. E assim a gente vai seguindo, irmãos. Oferecendo a Ele, espero, os nossos 3 poeminhas. E sendo ajudados por gente que sabe fazer melhor do que nós. Até que ou o Senhor nos chame, ou volte e engula a morte de uma vez. Mário morreu pouco depois da última carta que temos deles. A última carta de 44, faleceu em janeiro de 45, aos 51 anos, infarto, nem chegou a ver o final da guerra que tanto desanimou. Já Cascudo morreu só em 86, 30 de julho de 86, aos quase 90 anos, coração também. A vida se separa, mas a gente vai avançando. Num dos meus trechos favoritos, Câmara Cascudo fala para Mário sobre como foi o seu aniversário. E já que hoje é dia de lembrar de aniversário, né? Me parece um bom final. Câmara Cascudo conta: anteontem, o Antônio Bento passou o dia comigo. Era meu aniversário. Festão de violeiros, cocos, emboladas, maracás e saúdes à lei seca. Um dia que se estirou comendo à noite, até depois de 2 da madrugada. E na praia. Faltava você, para ficar tudo no ponto de subir para o céu. Esse é o Espírito, irmãos. Um povo espalhado pela terra que se saúda e se reconhece. Que sabe aqui em Brasília que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas pelo globo afora. Sim, às vezes nos desentendemos. Sim, às vezes ficamos magoados com a correção que recebemos uns dos outros. Sim, tem uma turma que a gente não gosta muito deles. Tem alguns que você conhece bem e eu mal sei quem são e vice-versa. A gente ouve as notícias e alguns nomes nos soam estranhos e outros familiares. Mas assim a gente vai, comendo pão e bebendo vinho. Reconhecendo os que vieram antes de nós. Cuidando dos nossos com afinco. Honrando os mais velhos. Sendo gratos pelo que o Senhor vai fazendo lá longe. Amando e fazendo boas obras, deixando que o Senhor corrija os nossos poeminhas, aguardando o dia em que a morte será tragada pela vitória. E hoje, véspera de Natal, nos lembramos disso, do aniversário do nosso Senhor. E fala a verdade, tem dia que quase que fica no ponto de subir para o céu, não? É o que Simeão sentiu quando ele pegou o próprio neném Jesus no templo. Ele literalmente falou isso. Estou no ponto de subir para o céu. Senhor, se você conhece a Cristo, você também está. E esse anseio, irmão, vai ser atingido, porque Ele nos ama com amor inextinguível. Mário estava meio preocupado que o Câmara Cascudo estaria chateado com ele por uma outra questão, e Cascudinho responde: gente que eu quero bem, fico querendo toda a vida, sem escorrego, sem tropeço e sem queda. Fique manso. Você queira ou não queira, é meu amigo, até o dia em que possa ler o meu necrológio. Daí em diante, pode biografar. Se somos de Cristo, essa é a nossa tranquilidade. Não deixaremos de ser amigos dele. Por mais que nós, como os coríntios, andemos por aí com mentalidade de farra. Um dia ele conserta esse poeminha que nós somos. E vai ficar bonito que só.
Um amor que não fraqueja, que não falha, que não para. E mesmo o nosso necrológio vai ser só mais uma etapa, quando o mundo seguir em novos rumos, quando a morte for tragada pela vitória, quando estivermos todos no ponto de subir para o céu, não vai faltar nenhum dos que crê. Maranata? Amém. Louvado seja, Senhor, por todos os que creem. Nós louvamos o Teu nome porque tem gente na Ásia, na África, na Oceania, vivendo coisas tão diferentes das nossas, mas coisas que são só o cenário do que o Senhor está fazendo. Já tem um tempão que o Senhor anda corrigindo esses poeminhas, trabalhando em nós. Às vezes resistimos por causa de nossas mentalidades ruins. Às vezes nos revoltamos contra quem nos corrige. Às vezes falhamos em reconhecer o que o Senhor tem feito na vida alheia. Às vezes somos tão prontos para julgar mal. Obrigado, Senhor, por nosso irmão mais velho, Paulo, a quem saudamos à distância, por se dar ao trabalho de escrever isso tudo para nos corrigir, para nos consertar. Te louvamos por Teu Espírito que o inspirou e que hoje, 2000 anos depois, agiu em nós. Louvado seja, Senhor. Dá-nos mais desse amor. Amor pelo Senhor e, a partir disso, um amor uns pelos outros. Estamos, Senhor, no ponto de subir para o céu. Maranata. Vem, Senhor. Vem tragar a morte. Aleluia. Em Cristo. Amém.